Para ficar perfeito, só faltou ter praia em Maringá, não é mesmo? Por isso, todo período de férias é a mesma coisa. Uma parte dos maringaenses reúne amigos e familiares e viaja para o litoral. Além das praias paranaenses e de outros estados próximos, é meio que tradição para muitos seguirem para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Não por menos, uma dupla acabou fazendo muito sucesso recentemente com uma música falando sobre isso. E eles são de Maringá, viu? Nós vai descer, vai descer. Mas como teve início essa espécie de tradição? Calma aí. Antes da gente seguir com mais este conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, toda semana você vai receber nossos novos episódios, beleza? E a partir de agora, traremos uma perspectiva inédita sobre essa presença dos maringaenses em BC. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Balneário Camboriú está a cerca de 80 quilômetros da capital de Santa Catarina. Com aproximadamente 140 mil habitantes, durante as altas temporadas pode chegar a mais de 1 milhão de pessoas. Em 2012, a Forbes classificou o BC, sigla como ficou conhecida, como a capital da música eletrônica no país, devido aos grandes eventos e festivais do gênero. Balneário também é destacada como a Dubai brasileira, por conta dos empreendimentos de alto e altíssimo padrão espalhados pela orla de suas praias. Quanto ao seu nome, há duas versões. Uma de origem popular diz que, quando indagados por alguém à procura de uma pessoa, os moradores dali diziam "camba o rio", vocábulo muito utilizado pelos pescadores da região para se referir a uma acentuada curva do rio perto de sua foz. A segunda versão, que é a mais aceitável, é a do padre Raulino Reis, que dizia que mapas bem antigos assinalavam o nome Rio Camboriú antes mesmo da instalação de um povoamento nesta região. Independente da origem, o topônimo Camboriú vem do tupi, e é formado pela junção das palavras camuri ou camburi, que significa robalo, ou camurim, nomes de peixes, e com Y mesmo, que quer dizer rio. Ou seja, Camboriú significaria Rio dos Robalos ou Rio dos Camurins. Quanto à sua instalação, o distrito foi criado com a denominação de Praia de Camboriú, pela Lei Municipal número 18, de 20 de outubro de 1954, e estava subordinado ao município de Camboriú. Depois, foi elevado à categoria de município com a denominação de Balneário de Camboriú, pela Lei Estadual número 960, de 8 de abril de 1964. Mais tarde, pela Lei Estadual número 5.630, de novembro de 79, o município de Balneário de Camboriú passou a denominar-se apenas Balneário Camboriú, tal qual conhecemos hoje. A sua expansão como destino turístico, no entanto, aconteceu com a implantação da BR-101, rodovia que conectou o balneário com outros estados de forma mais ágil. Os trechos dessa BR foram sendo inaugurados em várias etapas entre as décadas de 1950 e 1970, mas foi o percurso entre Curitiba e Florianópolis, finalizado em 57, que criaria uma rota interessante aos paranaenses. No entanto, para os residentes no norte e noroeste do estado, o caminho seria de fato facilitado a partir de 25 de julho de 1965, com a inauguração da BR-376,
conhecida como Rodovia do Café. Foi dessa forma que, desde que possível, os maringaenses intensificaram a sua presença pelo litoral paranaense, sobretudo pelas praias catarinenses. Além de Guaratuba, Matinhos, dentre outras, Balneário Camboriú se tornou um dos mais favoritos destinos dos moradores de nossa cidade. Mas a cidade era muito diferente do que conhecemos hoje. Até a década de 70, BC tinha um comércio incipiente, instalado de modo geral próximo ao mar. A localidade era tida apenas como um dormitório, sendo que compras ou investimentos acabavam sendo feitos em regiões mais desenvolvidas. No entanto, o crescimento de turistas despertou o interesse do mercado imobiliário. O primeiro arranha-céu de Balneário foi o edifício Imperatriz. Com 30 andares, foi vendido nos anos 70 como um dos maiores do país. Desde então, a cidade não parou de crescer, sobretudo com a chegada de novos empreendimentos públicos e privados. O Barco Pirata, uma de suas principais atrações turísticas, para se ter uma ideia, entrou em operação lá em 1985. Naquele mesmo período, as primeiras obras de reurbanização da cidade foram executadas, como a instalação do calçadão na orla com mosaicos em pedra portuguesa. Mas, de fato, o que impulsionou o BC foi a inauguração de um grande parque temático em suas proximidades. O Beto Carreiro World entrou em operação no ano de 1992 e, com isso, muitos turistas que visitavam o local de diversão optaram por se hospedar em Balneário Camboriú. Assim, além da praia central com a Ilha das Cabras, outras áreas acabaram sendo frequentadas, dando espaço à expansão imobiliária. Em 1995, com a municipalização do porto de Itajaí, distante apenas 17 quilômetros de BC, houve grandes investimentos em toda a região. Inclusive, foi quando muitas empresas de Maringá passaram a utilizar essa zona aduaneira para desembarcar e desembaraçar as suas importações por conta de atrativos e estímulos fiscais. Diante de um cenário próspero, os maringaenses passaram a não só frequentar essa região do litoral catarinense, como também a adquirir imóveis e instalar novos empreendimentos. Este foi o caso do radialista Ferrari Júnior. Tendo feito carreira como locutor esportivo em Maringá, elegeu-se vereador em 1976. No ano de 82, conquistou uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. Derrotado na reeleição de 90, Ferrari Júnior se mudou para Balneário Camboriú a fim de dar atenção a uma rede de farmácias que havia criado. E ele não foi o único a transferir residência para o litoral catarinense. Contudo, a maioria preferiu manter o endereço em Maringá, mas adquirir um imóvel à beira-mar, como foi o caso de Frank Silva. Um dos principais sócios do jornal O Diário do Norte do Paraná manteve durante anos um excelente apartamento em Balneário Camboriú. Isso, claro, durante o auge de seus negócios. Era muito comum encontrá-lo por lá durante o verão. Obviamente que seria impossível destacar todos que possuíram ou que ainda possuem propriedades em BC. Este também nem era o caso com este vídeo. Mas as informações aqui destacadas apontam para um recorte temporal que impulsionou os maringaenses a descerem para Balneário Camboriú, como diz a música da dupla sertaneja de nossa cidade, Breno e Matheus. Mas vai descer, vai descer. Claro que há críticas quanto às enchentes, o grande número de turistas, exagerada quantidade de prédios que tomaram a orla desse balneário, inclusive tendo resultado em um projeto de ampliação da faixa de areia para que as pessoas voltassem a ter acesso ao sol. Também existem questões sociais profundas a serem resolvidas por lá, a gente sabe disso. São 650 quilômetros, quase 7 horas de viagem
para que os maringaenses possam desfrutar deste destino. E eles continuam descendo para lá. E aí, qual foi a última vez que você esteve em Balneário Camboriú? Qual a sua praia ou ponto turístico favorito por lá? Deixe um comentário. E não se esqueça, na próxima semana tem um novo episódio sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!